Resolução da questão referente à figura 1 da segunda avaliação trimestral. Por onde começamos resolvendo uma questão, identificamos o amplificador operacional e colocamos os dados fornecidos, ou seja, esta tensão aqui, que é a tensão VED, é igual a 0 volts. Isso é um dado. VAD, nós sabemos que é igual a VE menos VD. Como VAD é igual a 0, VE menos VD, temos que VD é igual a VE. Então vamos lá. Quem é VE? Identificamos aqui duas fontes, uma contínua, V1, e uma alternada em série, V2. A tensão VE é exatamente a soma das duas, utilizando a lei de Kirchhoff. V1 mais V2. Como que expressa a tensão V1? V1, por expressão do circuito, é 1 volt, corrente contínua. E V2? V2 é uma fonte de corrente alternada, positiva, com um valor eficaz igual a 1 volt e uma frequência de 1 kHz. Então, o valor, eu tenho que identificar o valor de pico, e eu sei que é uma senoide, porque a fase é zero, com a frequência ômega-t, onde ômega é igual a 2000 π. Frequência ômega é igual a 2πf. Como f é igual a 1 kHz, então nós temos 2000 π radianos por segundo. Voltemos. E o valor de pico? Nós sabemos que o valor RMS de um sinal senoidal é igual ao valor de pico sobre raiz de 2. Como foi fornecido o valor RMS, daqui nós tiramos que o valor de pico é igual a raiz de 2 vezes o valor RMS. Como o valor RMS dado é de 1 volt, então nós temos que V2 é igual a raiz de 2 seno de ômega-t. Uma vez identificado então que a tensão VD é igual à tensão VE, nós podemos calcular a corrente utilizando a lei de Ohm através do resistor R1. Nós vamos identificar essa corrente com uma seta neste sentido. Melhor, vamos representá-la aqui. Uma seta nesse sentido. Como ela tem uma componente contínua e alternada, nós vamos chamar ela de I1. Nós podemos identificar uma outra corrente aqui, que seria uma corrente I2. A corrente que vem por aqui, uma corrente I3. E assim nós temos no nó D uma lei de Kirchhoff que diz que a corrente I3 é igual à corrente I1 mais a corrente I2. Como sabemos que a corrente I2 na entrada negativa do amplificador operacional é igual a zero, ou seja, I2 é igual a zero, nós concluímos que a corrente I3 é igual à corrente I1 que circula no resistor R1. Da mesma forma, nós podemos chamar aqui uma corrente I4 e aqui uma corrente I5, ambas são nulas. I4 igual a I5 igual a zero, porque a impedância de entrada do amplificador de instrumentação é muito alta. Dessa forma, no nó B, nós temos uma corrente I6, e pela análise do circuito, como as duas correntes nesses nós são zero, toda corrente que passa em IB vai passar em ID. Então, ou seja, I6 é igual a I3. Então, I6 é igual a I3.
Com isso já sabemos que se calculamos a corrente que através de R1, essa corrente será aplicada através da ponte. Quanto que vale a corrente I1? Corrente I1. Aplicando a lei de Ohm, ela é simplesmente a tensão VD aplicada sobre o resistor R1. Substituindo os valores, nós temos que I1 é igual a 1 mais raiz de 2 seno de 2000 pi dividido por 1K, que é o valor de R1, amperes. Ou seja, I1 é igual a 1 mais raiz de 2 seno de 2000 pt miliamperes. Bem, então nós já calculamos I1. Também sabemos que I1 é a mesma corrente que circula aqui, que a corrente 6 é igual à corrente I1 aqui nesse ponto. Para calcular a tensão VB em relação à Terra, nós temos primeiro calcular com a impedância equivalente da ponte. Então vale observar que foi dado que R2 é igual a R menos R, R3 R mais R, R5 R menos R e R4 R mais R. Ou seja, R2 igual a R5 igual a R menos R. E R3 igual a R4 igual a R mais R. Isso aqui é dado. Tá. Observando a ponte, nós podemos ver que os braços da ponte, aqui o ponto B, aqui o ponto D, e nós temos a ponte simétrica. Então essa resistência aqui é 2R, ou seja, R menos R mais, vai dar 2R, e do lado de cá mesmo, idem, 2R. 2R em paralelo com 2R nos dá uma resistência da ponte equivalente entre o ponto B e D de R. Ou seja, como a corrente que passa na ponte toda, isso aqui é VBD, é I1, uma corrente que passa na ponte é I1, é possível calcular então a tensão VBD. Então VBD vai ser igual a I1 vezes R. R foi dado igual a 1K. Então VBD é I1 vezes R. E VB, a gente conhece I1, conhecemos R. VBD é igual a VB menos VD. Eu quero calcular VB, eu sei que é igual a VBD mais VD. Substituindo os valores, nós sabemos que VB vai ser igual a R vezes I1 mais VD. E VD é R vezes I1, porque R1 é igual a R, que é igual a 1K. Então, ou seja, nosso VB é, na verdade, 2 vezes R vezes I1, ou 2 VB igual a 2 vezes VD, que VD é igual a R vezes I1, ok? Substituindo os valores, nós vamos chegar aqui com VD
é igual a VE é igual a 1 mais raiz de 2 seno 2.πt, nós temos, então, que o nosso VB de T é igual a 2 mais 2 raiz de 2 seno 2.000πt. Vamos calcular agora a tensão VA e a tensão VC. Como foi dado que R3 é igual a R mais Rzinho, R5 é igual a R menos Rzinho, R mais, R menos. Nós sabemos que a corrente I1, nós já calculamos, é a mesma que circula no resistor R1. Como o braço é simétrico, então nós passamos aqui, passa I1 sobre 2, e do lado direito passa I1 sobre 2. Dessa forma, nós podemos ver que a tensão VA é VAD mais VD. E a tensão VAC, a tensão aqui é VCD, né? VCD é a queda de tensão no resistor R5. Por analogia, então, por similaridade aqui, ó, nós sabemos que VAD é igual ao resistor R3 vezes I1 sobre 2. E nós sabemos que VCD é igual a R5 vezes I sobre 2. Ok? Então vamos resolver os dois em paralelo, algebricamente primeiro, para facilitar. Se eu calcular a queda de tensão, nós sabemos que a tensão VA que a gente quer calcular é exatamente o VAD mais o VD. E o VC é igual à tensão VCD mais VD. É interessante calcular essa componente porque VAC é VA menos VC. Quando eu subtraio VA menos VC, é fácil de ver que VD é comum. Então o que vai sobrar é exatamente VAD mais menos VCD. Essa é a nossa tensão VAC, que também é pedido para ser calculada. Então eu observo assim, calcular a queda de tensão sobre os resistores já vai me dar a diferença entre os valores, vai me dar o VAC. E o VA é simplesmente construir essa expressão aqui. Vamos calcular então VAD, que é o que nos interessa. VAD. Vamos lá. Escolhe aqui. Então eu quero calcular VAD. VAD é essa tensão sobre. Eu sei que a corrente que passa aqui é I1 sobre 2. E eu sei que VAD é igual a R3 vezes I1 sobre 2. R3 foi dito ser igual a R menos E mais R. Então eu sei que VAD é igual a R mais R vezes I1 sobre 2. Da mesma forma, nós sabemos que VCD é igual a R menos R, porque a diferença é que a resistência aqui é R mais R, e aqui é R menos R. E a corrente passa aqui em 1 sobre 2. Então a queda de tensão VCD é exatamente isso. Então agora eu sei que VAC é exatamente a soma a diferença dessas duas tensões. Então VAD menos VAC vai dar, posso colocar I1 sobre 2 em evidência e vou calcular R mais R menos R mais Rzinho. Onde VAC vai ser igual, corta esses dois R's, vai ser igual a 2Rzinho vezes 1 dividido
por 2. Então eu sei que VAC vai ser igual a R vezes I1. Como nós já calculamos R1, então VAC é simplesmente VAC substituindo R1 vai ser igual a R I sobre R sobre 1K, que é o valor de R1. E aqui nós temos 1 mais raiz de 2 seno 2000 pt. Então esse é o valor de VAC. Faltou calcular agora o valor de VA. Então vamos lá. Valor de VA. Vamos retomar aqui, ó. VA é igual a VAD mais VD. Então vamos lá. VA é igual a VAD mais VD. VA é igual a VAD, no exemplo anterior, VAD, R mais R vezes I sobre 2. Então, R mais R vezes I1 sobre 2, mais VD. Observem que R é igual a R1 igual a 1K. Então eu posso substituir VD com uma corrente que passa aqui é I1. Então eu posso fazer que VA é igual a R mais R I1 sobre 2 mais VD é R vezes I1. É isso? Porque R é igual a R1. Agora eu posso colocar em evidência aqui, ó. E aí eu tenho VA algébrico. Vai ser o quê? Vai ser tudo dividido por 2. Vai ficar R mais R mais R, tudo que multiplica I1. Coloquei I1 em evidência, somei, opa, aqui 2. Reduzindo no mesmo denominador. Então nós sabemos que VA vai ser igual a 3R mais Rzinho, que multiplica I1 sobre 2. I1 sobre 2. Agora simplesmente substituir os valores VA. Então nós sabemos que VA então 3R sobre 2I1 e o Rzinho sobre 2I1. Vamos expandir agora I1. Nós sabemos que é 1 mais raiz de 2 seno de 2000 πt dividido por 1K. Então agora eu passo a substituir nessa expressão para a gente obter o valor de VA. Então VA vai ser igual a 3 vezes 1K sobre 2K, que multiplica 1 mais raiz de 2 seno 2000 πt mais Rzinho sobre 2K, 1 mais raiz de 2 seno 2000 πt. Corta um K com K. E o valor que nós temos de VA no final, VA de T, vai ser igual então a 3 meios mais 3 raiz de 2 sobre 2 seno 2000 πt mais R sobre 2K mais R raiz de 2 sobre 2K
2.000 pt. Vamos calcular agora a corrente eficaz, I1. Então, nós sabemos que I1 é igual a VD sobre R1. I1 é igual a VD é 1 mais raiz de 2 2.000 pt dividido por R1, que é 1K. Então eu sei que I1 RMS é igual a raiz quadrada do valor médio ao quadrado mais o valor, o desvio padrão ao quadrado. Então aqui eu vou ter 1 sobre 1K ao quadrado mais o valor de pico é raiz de 2. Então eu vou ter raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes 1K ao quadrado. Onde eu sei que I1 RMS vai ser igual então a raiz quadrada, que eu posso cortar. Então eu vou ter 1 sobre 1K ao quadrado, eu vou ter 2 vezes 1 sobre 1K ao quadrado. Ou o I1 RMS será igual a raiz de 2 sobre 1K amperes. Vamos resolver agora as questões referentes à figura 2. Aqui nós temos um espectro de potência e nos foi feito duas perguntas. Uma é qual que é a distorção harmônica total, total harmonic distortion, que é dado pela raiz quadrada, se a componente é V, do somatório de todas as componentes harmônicas, ou seja, de I igual a partir da segunda até a enésima, do V de I RMS ao quadrado, dividido pelo primeiro harmônico, que é aqui é V de I. Aqui é V1 RMS ao quadrado. Ou seja, se não existir nenhuma componente harmônica, não tem distorção harmônica. Então, ou seja, o que nós vamos ver é quanto mais componentes tiver, mais energia tiver distribuída nos harmônicos, maior é a distorção harmônica. Essa aqui, primeiro harmônica, é chamada fundamental. Vai ter uma frequência harmônica, que aqui não foi especificada. E os harmônicos. Então, para calcular, é simplesmente, como o espectro já é de valor RMS, simplesmente a aplicação da fórmula. Então, total harmonic distortion é igual a raiz quadrada. Quantas componentes harmônicas tem? 2, 20, então vai ser 20 ao quadrado, mais, que é a partir do segundo. Observe que nós somos a partir do segundo elemento. Vou destacar aqui. A partir do segundo, a somatória é a partir de 2. Vou voltar lá. 20 ao quadrado, mais 80 ao quadrado. Ou seja, esse é o segundo ponto, o primeiro ponto. O terceiro ponto também é 20. Então, mais 20, vamos estender aqui. 20 ao quadrado. Quem é o primeiro? 160. Dividido por 160 ao quadrado. Então agora é simplesmente calcular esse valor. Utilizando uma calculadora, nós chegamos ao valor de 0,53. Ou, expressados em porcentagem, será 53%. A outra questão é como desenhar
esse sinal a partir do espectro no tempo? Basta simplesmente colocar, então eu tenho V de T, eu tenho componente contínuo? Não, é zero. Tem o primeiro harmônico? Tem. Qual o valor RMS? Então é 160 vezes raiz de 2 seno de ômega de T, que é o fundamental, mais tem o segundo harmônico, cuja amplitude é 20, então é 20 vezes raiz de 2 seno de 2 ômega T, a frequência é o segundo harmônico, o dobro. Tem o quinto harmônico, mais, vou trocar aqui, mais o quinto harmônico, que tem amplitude 80 raiz de 2 seno 5 ômega T, mais o sexto harmônico, que tem amplitude 20 raiz de 2 seno 6 ômega T. Aí. Vamos explicar agora como é que se resolve a questão dos LEDs em paralelo. O que eu fiz aqui foi uma analogia de dois LEDs em paralelo, uma analogia hidráulica. Você tem uma água na entrada e essa água atinge os dois tanques laterais por essa pequena passagem aqui. Então, ou seja, eu tenho uma pressão nesse ponto aqui embaixo que é equivalente a essa altura de coluna d'água aqui. Nos dois tanques, do lado de cá é como se tivesse duas aberturas cuja vazão de saída é bem superior à vazão de entrada. De forma que, embora o nível aqui na entrada seja maior, o nível nesse tanque aqui nunca vai atingir o nível azul. Por quê? Porque toda a vazão que passar por aqui vai escoar por essa fenda. Tá, ok? Já, se eu tiver a fenda vermelha fechada, ou equivalente a um LED polarizado reversamente ou queimado aberto, você não vai ter vazão por aqui. Então o que acontece? O nível vai subir e você vai ter esse nível máximo aqui azul, que é onde vai escoar a água aí. Vamos olhar agora, então, ou seja, aqui nós estamos fazendo uma analogia de nível com tensão, certo? E elevada até certo ponto. Essa é a analogia que nós estamos fazendo aí. Vamos olhar para cá agora no circuito que foi dado na prova. Uma questão, quando tem dois LEDs em paralelo, equivale a essa condição aqui, ó, onde eu tenho um LED vermelho, aquele aqui vermelho, e um LED azul. Como o LED vermelho tem uma tensão, aqui está a curva característica dos LEDs. Tem uma fonte de corrente que está injetando 6 mA aqui. Se os LEDs, o que eu faço com essa corrente? Eu pego 6 mA e entro no gráfico, na característica tensão corrente do LED. Com 6 mA, se o LED for vermelho, a tensão que eu vou ter no máximo entre ele é 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Em torno de 1,85 volts. É a queda de tensão com 6 mA num LED vermelho. E no LED azul? No LED azul é aproximadamente 3 volts. Aqui, ó, esse ponto aqui. Então, ou seja, essa curva aqui, se eu conheço a corrente, eu simplesmente projeto na curva e descobrir qual é a tensão que está sobre o LED. Então a gente vê assim, se o LED vermelho estiver conduzindo, e o sentido da corrente é o mesmo do símbolo. Então, assim o LED está, que a gente chama de LED polarizado diretamente. Então ele conduz essa corrente. Quanto que é essa queda de tensão daqui para cá? Ou seja, quanto que é VBA? VBA no LED. VBA, que é essa característica aqui, ela assume que o LED é caracterizado dessa forma. Essa é a tensão que está indicada ali e esta é a corrente. Então, ou seja, essa tensão aqui, ó, VBA, ela seria 1,85 volts, é menor que 3 volts. Então, ou seja, da mesma forma que aqui eu nunca conseguiria que a água saísse pela fenda azul, do nível azul, aqui também não. Ou seja, a máxima tensão que eu vou ter aqui vai ser 1,85. 1,85 não tem nem corrente circulando no LED azul. Então o LED azul aqui está apagado, o único LED que conduz é o vermelho. E a tensão VBA será igual a 1,85 volts. Agora, nos foi dada a tensão VA. VA é igual a menos 15 volts. Nós sabemos essa tensão aqui. E eu quero saber quanto que é essa tensão aqui, que é VB. Então, olha só,
Eu sei que VA mais VBA é igual a VB. Ó. Vamos escrever aqui no canto. Aqui, ó. Nós sabemos que VA mais VBA é igual a VB. Ok? Assim, pelo gráfico aqui dá para ver os voltinhos medidos na mesma direção, ó, vai ser igual ao que está medido na direção contrária. Ou, se eu usar simplesmente a álgebra da simbologia, VBA é VB menos VA. Como eu tenho mais VA, isso aqui vai ser igual a VB. Então, a nomenclatura é autoexplicativa, desde que usada corretamente. Quem que se conhece por expressão? VA, como a tensão aqui é menos 15 volts, então VA é menos 15 volts. Menos 15 volts. Então eu conheço VA. Quem que é VBA? Tiramos do gráfico. VBA é positivo 1,85. Então quanto que vale VB? Só substituir os valores. Ó. VB vai ser igual a menos 15 mais 1,85. De onde VB vai ser igual a 5, 15 menos 1,85. 5, 981, 14 menos 1, 13. 13,15 negativo. Ok? No caso do segundo circuito, o LED vermelho está claramente em oposição ao sentido da corrente. Então, obviamente, é essa condição, ou seja, esse LED 2 vermelho está aberto, ele está polarizado reversamente. Então, qual vai ser a tensão VBA nesse caso? Vai ser 3 volts. 3 volts, a tensão VBA vai ser 3 volts. Fazendo a mesma conta, nesse circuito 2 aqui, quanto vai ser a tensão VB? VB vai ser menos 15 mais 3. Menos 15 mais 3 vai dar menos 12 volts.